Mais um probleminha do colégio militar, novamente contagem de algarismos. Eu não aguento mais fazer problema de contagem de algarismo. Olha, mas isso aqui cai em prova, você tem que se acostumar com esse tipo de problema, tem que fazer, não pode reclamar. Então vamos lá. O pintor recebeu a quantia de R$ 62,10 para enumerar todas as salas de aula do Colégio Militar de Brasília. Para tanto, o pintor cobrou a quantia de 5 centavos por aula. 5 centavos, muito barato. Tem que avisar aquele outro colégio militar lá que o outro lá cobrou R$ 2 para pintar cada algarismo. Isso aqui é 5 centavos. Tudo bem, depois eu vou avisar para eles. Quantas salas de aula há no colégio? Olha, é um problema de contagem de algarismos invertido e disfarçado. Ele fala quanto custou cada algarismo, quanto recebeu ao todo, e aí eu vou ter que saber até onde eu posso escrever com aqueles algarismos. Então, vamos fazer essas contas. Primeira coisa que eu tenho que fazer: R$ 62,10, eu tenho que dividir por 5 centavos para saber quantos algarismos eu pintei. Olha, eu vou fazer o seguinte: 5 centavos, se eu fosse usar R$ 1, daria para 20 algarismos, né? Porque 20 vezes 5 centavos vai dar R$ 1. Então eu vou fazer o seguinte: R$ 62,00 vezes 20, porque com R$ 1 dá para eu pintar 20 algarismos com esse preço. Isso daqui vai me dar 62 vezes 20, vai dar 124.240. E mais 10 centavos dá para pintar mais 2 algarismos. Então ele pintou ao todo 1.242 algarismos. Claro, se eu fosse fazer a conta isso dividido por isso, eu ia encontrar esse mesmo resultado. Mas eu não quero fazer essa conta agora, porque só no capítulo seguinte que a gente vai fazer contas com números decimais, com vírgula, como esses aqui. Então, 1.242 algarismos. Agora eu vou ver até onde eu posso escrever com esses algarismos aqui. Eu posso escrever números de um algarismo, que são de 1 até 9. Isso aqui vai dar um total de 9 algarismos. Eu posso escrever os números de 2 algarismos, que são de 10 até 99. Isso aqui vai dar 90. São 90 números, cada número tem 2 algarismos, então eu vou escrever 180 algarismos. Agora, observe o seguinte: não vai dar para escrever até 999, porque para escrever de 100 até 999, são 900 números. Cada número gasta 3 algarismos, então eu ia gastar 2.700 algarismos. Não vai dar. Não vai dar para chegar até 999. Então eu vou ter que fazer a mesma coisa que eu fiz em outros problemas. Eu vou ver quanto que eu gastei até agora. Até aqui eu escrevi 189 algarismos. Se eu escrevi isso tudo de algarismo, e eu já escrevi 189, para saber quantos são os de 3 algarismos, seriam de 100 até alguém que eu vou ter que descobrir. Então vamos descobrir: 1.242 menos 189. Isso aqui vai dar 1.053. Então, eu vou escrever aqui 1.053 algarismos. Se cada número aqui tem 3 algarismos, então, se eu dividir isso aqui por 3, eu vou descobrir quantos números eu vou escrever. 1.053 dividido por 3, isso aqui vai dar 351 números. Ora, se eu comecei em 100, para gastar 351 números, eu vou escrever de 100 até quando? Pense e responda. De 100 até 450, porque isso menos isso mais 1 tem que dar isso. Então é de 100 até 450.
Aí, nesse caso, eu vou ter 351 números, cada um com 3 algarismos. Eu vou gastar exatamente 1053. Então, no total, eu vou estar gastando exatamente os 1.242 algarismos. Então, a numeração das salas vai até 450. Vamos ver o que o problema está pedindo. Quantas salas de aula há no colégio? Então, vai de 1 até 450. Essa é a resposta do problema. Opa, Colégio Militar, mais um probleminha, página 55, problema 43. Quantos são os números que obedecem às seguintes condições? São 3 condições. São formados por 3 algarismos. Os algarismos usados são 4, 5 e 6. E não tem repetição de algarismo. Olha, se não tem repetição de algarismo, então eu não poderia ter, por exemplo, 455, nem 466, nem 444. Eu tenho que usar os 3 algarismos. Então eu só posso ter números de 3 algarismos que tenham os algarismos 4, 5 e 6. Por exemplo, 456 serve. Mais algum? Olha, aí eu vou ter que fazer permutações desses algarismos aqui. Para a gente fazer permutação, é sempre bom a gente começar com um de cada vez. Então, por exemplo, vamos fixar o algarismo 4. Aí eu vou poder escrever 5 e 6. Tem algum outro número que eu possa colocar que tenha o algarismo 4 aqui nas centenas? Tem mais um. Quem é ele? 465. Tem mais algum? Não, acabou. Eu escrevi todos aqueles que começam com 4. Vamos agora escrever os que começam com 5. Então, 546 é um deles. Tem mais algum que comece com 5 e que use os algarismos 4 e 6? Tem só mais umzinho. É o 564. Acabou. Todo mundo que começa com 5 já foi. Agora vamos ver os que começam com 6. 645 é um e o outro vai ser 654. Só existem esses 6 números aqui que tem os algarismos 4, 5 e 6 sem repetição, números de 3 algarismos. Então, voltando para ler o enunciado do problema. Quantos são os números que obedecem a essas condições? São 6 números. Então, resposta certa, letra B. Mais um probleminha que caiu na prova do Colégio Militar e uma boa notícia para vocês. Esse é o último problema do capítulo 3, que é um problema fácil porque você sabe o que é valor relativo e o que é valor absoluto. Se você não lembrasse ou não soubesse o que seria isso, você ia achar um problema difícil. Então, vamos ler o problema. Dado o número... Nossa, esse número é grande. 256.184.309. Eu queria que desse esse número para mim, eu queria que desse em dinheiro, não em número. Tudo bem. Então, dado esse número, quantas vezes o valor relativo do algarismo 8... Cadê ele? Ah, o algarismo 8 está aqui, ó. Ele está ali na casa das dezenas, ele está ali na casa das unidades de milhar, não, dezenas de milhar, tá certo, ó. Separando de 3 em 3, pronto, 3, 3, 3. Aqui a gente tem a classe das unidades, aqui a classe dos milhares, a classe dos milhões. O 8, ele está na casa das dezenas de milhar. Bom, eu quero saber quantas vezes o seu valor relativo é maior que o seu valor absoluto. Então, esse 8 que tem aqui, ele tem um valor relativo e ele tem um valor absoluto. O valor absoluto quer dizer sozinho, ou seja, como se ele não estivesse nesse número. É o valor do número sozinho, o valor do algarismo sozinho. Ó, o valor absoluto de 8 é 8. Ele estando sozinho, né, é 8. O valor relativo é em relação à posição que ele ocupa no numeral. Qual é o valor relativo do 8, então, aqui nesse numeral? Ele está na casa das dezenas de milhar, né? Então ele vale 80 mil. É só você colocar 0 no restante, tá? 8 e o resto 0. Isso aqui vai dar 80 mil. Então esse 8 aqui, ele tem um valor de 80 mil, valor relativo, e o valor absoluto dele é 8. O problema está pedindo o seguinte: quantas vezes o valor relativo
é maior que o seu valor absoluto. Então, quantas vezes é maior? É só eu dividir isso por isso. Então, se a gente dividir 80 mil por 8, isso aqui vai dar como resultado quanto? 10 mil. Então, ele é 10 mil vezes maior o valor relativo do que o valor absoluto. A resposta, então, é a letra E.